pedir para você abrirem no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, dos versos 16 até o 30. Nós estamos meditando sobre a cruz de Cristo e hoje eu gostaria de falar sobre o coração da cruz. A cruz é necessária. Por que ela foi necessária? Por que ela é necessária? Mateus 19, Evangelho de Mateus, capítulo 19, dos versos 16 em diante. Diz assim, sobre um jovem rico. Eis que alguém se aproxima de Jesus e lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Eu lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu, nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado mais uma vez por este privilégio de termos este lugar, este momento, a liberdade, ó Deus, de abrir a Tua palavra e de poder expô-la. Ó Deus querido, que o Teu Santo Espírito venha iluminar a nossa mente e aplicar em cada coração, ó Deus, a Tua palavra. Nós oramos desde já gratos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja existe por causa da cruz de Cristo. Nós aprendemos recentemente que a centralidade da cruz está no próprio Jesus. Ele sabia que deveria ir até a cruz, que a cruz era a sua hora, que era aguardada. E que nada, por isso que João registra que nada aconteceu com Jesus enquanto não chegou a sua hora. Jesus veio ao mundo para chegar a esta hora que era a cruz. Ele deu esta importância à cruz. A cruz é central porque o próprio Jesus a colocou no centro da sua missão. Eu estou aqui nestes 3 anos, ou nasci de uma mulher, cresci nesse mundo, aprendi nesse mundo, desenvolvi esse ministério para chegar a esta hora, a hora da cruz. Jesus pôs a cruz no centro do seu ministério. E Cristo morreu na cruz porque ele decidiu se entregar por nós. Ainda que Judas tenha entregado ao Sinédrio, o Sinédrio tenha entregado a Pilatos e Pilatos tenha entregado aos soldados que o crucificaram, lá no fundo dessa história toda, o Pai o entregou por todos nós. E Cristo se entregou na cruz por nós. Foi uma entrega voluntária. Cristo morreu na cruz porque ele decidiu se entregar por nós. E hoje nós queremos entender por que Cristo fez isso. Reforçar essa ação, esse sentimento que moveu Jesus de deixar o seu trono de glória para se tornar humano, vestir-se da nossa humanidade, experimentar todas as nossas dores e limitações, para receber sobre o seu corpo o castigo que estava reservado a cada um de nós. Por que a cruz é tão necessária? Isso que nós gostaríamos de pensar nessa noite. A cruz é necessária
por causa da gravidade do pecado. Essa palavra, ela foi tirada do nosso contexto, ela foi tirada do nosso tempo. Na modernidade, ela caiu em desuso. Eu me lembro quando fui fazer um curso de psicanálise e consegui fazer metade do curso, mas chegou uma hora que eu não suportei. Porque na psicanálise não existe o conceito de pecado. Tudo é um problema edipiano mal resolvido. E eu, novo no ministério, aquilo não consegui dar conta daquilo. E ficou difícil para mim. Porque e lá em Freud, né, Freud já começa a desconstruir essa ideia de que a gente é pecador. A gente tem um monte de problemas aí, problemas sociais que nos empurram para as nossas condições, para os nossos atos, que para nós são pecaminosos. A verdade é que a cruz é necessária porque a Bíblia tem um conceito de pecado. O pecado é um conceito religioso, está no meio da religião. Se você vai na sociologia, na filosofia, na psicologia, eles vão desconstruir isso. Mas nós entendemos isso, compreendemos isso, porque a palavra de Deus afirma que esse é um grande problema. Um problema tão grande, tão grave, que foi necessária a cruz. A gravidade do pecado é uma ofensa a Deus. Veja que no versículo 17, diz assim: por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu: há somente um que é bom. Enquanto aquele jovem rico ficava raciocinando sobre coisas boas, sobre ações que ele poderia fazer boas, sobre o que ele poderia fazer para conquistar a vida eterna, Jesus leva ele a raciocinar que existe um ser que é bom. E é este ser que é o padrão daquilo que é bom, daquilo que é aceitável, daquilo que é puro, daquilo que é perfeito. E aquele jovem lutava exatamente contra isso, porque por mais que ele fizesse, ele sabia que não era perfeito, que não era bom o suficiente. E é isso que Jesus começa a mostrar para esse homem. A ofensa não é contra alguma coisa, não é contra alguma instituição, não é contra alguém, é contra um só, que é Deus, que é bom, que foi quem criou as regras. Ainda que eu possa pecar contra o meu próximo, eu estou pecando acima de tudo, e antes de tudo, contra a lei que Deus determinou. Se você vier na escola da caminhada, você vai perceber que nós vamos aprender sobre isso, sobre como o homem lida com Deus e como o homem lida com o seu próximo. E estas leis de como lidar com Deus e como lidar com o próximo, são leis que Deus determinou para nós. Porque Ele é bom e Ele determina aquilo que é bom para nós. Deus é esse padrão de santidade, de perfeição. E é por isso que Jesus vai confrontar o coração daquele jovem com os ídolos que estão no seu coração. Ele tem riqueza, que está muito claro aqui no texto. Ele tem a si próprio. Porque de alguma maneira ele fala: eu cumpro todos os mandamentos de Deus. Eu alcancei um padrão que está elevado. Você vai se lembrar do apóstolo Paulo, por exemplo, quando escreve aos Filipenses, ele fala assim: olha, da minha geração não tinha ninguém igual a mim. Eu era o cara. Eu cumpria tudo direitinho. Mas nem por isso me achei que isso fosse perfeito. E descobri que toda aquela minha perfeição, tudo aquilo que eu estava acima da média, era esterco, era lixo. Não servia para nada, para alcançar a justiça de Deus. É assim que Jesus começa a encaminhar o pensamento desse jovem para ele perceber os ídolos do seu coração e onde está a sua imperfeição. Porque o pecado não se trata exatamente apenas daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Porque se for desse jeito, a gente vai encontrar, primeiro, gente que faz menos que a gente. Segundo, alguns que fazem muito, mas nem por isso chegaram à perfeição. O pecado trata, em primeiro lugar, de Deus. E Jesus começa a tratar do coração daquele jovem, mostrando a ele que, no coração dele, Deus não era o primeiro. E é essa a gravidade do pecado, porque ofende a Deus, tira Deus do seu lugar e coloca outra coisa no lugar de Deus. Foi assim que aconteceu lá no Éden, quando eles tinham tudo que Deus havia oferecido àquele primeiro casal. E eles decidiram que era melhor tentar ser como Deus do que simplesmente ter comunhão com Deus, viver dentro do plano de Deus. E essa é a gravidade do pecado. Ele ofende a santidade de Deus. A gente vai pensar, vai lembrar
que assim que Adão peca, a primeira coisa que ele faz é fugir da presença de Deus, é perceber que não é digno de estar na presença de Deus. E começam então os subterfúgios para acusar a mulher, acusar a serpente. Todos os problemas são dos outros, não meus. Os homens aqui que estiveram sexta-feira vão lembrar, toma que o problema não é meu, não é? Então, a gravidade do pecado é que ele é uma ofensa a Deus. E ele precisou da cruz por causa disso. A segunda característica que a gente encontra aqui é que a cruz foi necessária por causa da gravidade do pecado, porque é uma responsabilidade humana. O ser livre. Todos nós lutamos para sermos livres. Todos nós exigimos a nossa liberdade. Eu quero ir aonde eu quiser, eu quero usar as minhas coisas do jeito que eu quiser, eu quero cuidar da minha vida do meu jeito, eu não quero dar satisfação para ninguém. A gente sempre tem essa ilusão. Não sei se você, antes de casar, pensava que quando casasse, finalmente ia ficar livre da opressão dos pais, né? E agora eu vou chegar na minha casa, vou fazer do meu jeito, da minha maneira. E aí descobre que não é possível fazer isso. Ou a gente pensa que vai mudar de trabalho, tem um chefe que é um problema na minha vida. Ele me oprime, ele pega no meu pé, vou mudar de trabalho, porque eu vou encontrar o trabalho perfeito. E chega lá, dá de cara com problemas, com opressão, você não consegue ser livre. Me lembro de um professor, contava isso essa semana, que quando a gente estava estudando lá, ele falando, olha, esse pessoal que fica falando que é livre. E eu lembro exatamente desse exemplo que ele deu, quando ele fala assim, olha, se te tirarem o ar, você morre. Você é livre do quê? Você é dependente de tudo e de todos. A gente nasce dependente dos nossos pais. Antigamente tinha que ficar 13, 14 anos na dependência, depois ia trabalhar, né? Agora, é ad eterno, os filhos na esperança, na dependência dos pais. Vimos a semana passada, por exemplo, que os soldados, os sacerdotes e o povo, e Pilatos, ainda que, Pilatos especialmente, ainda que tivessem tentado não ter culpa, e o próprio Judas, Judas que entregou os sacerdotes, não ficou isento de responsabilidade, mesmo havendo uma profecia de que iriam trair Jesus, que o traidor seria aniquilado. Mesmo havendo isso, não houve escusas para Judas, para Pilatos, para os sacerdotes e o povo. Porque o ser humano é livre e ele é responsável. O problema é que, como ele acha que não existe pecado, ele esquece que as suas escolhas estão escravizadas pelo pecado, estão distorcidas pelo pecado. Por mais que o homem e o ser humano tente ser bom, e nós vimos aqui que alguns estudiosos imaginam que Judas teria tentado entregar Jesus com boas intenções, de gerar uma necessidade de Jesus reagir e chamar uma revolução. Errado. Judas permitiu-se ser dominado pelo diabo. Veja que Jesus começa a travar um diálogo com aquele homem. Esse ser humano, esse jovem, ele sabe que alguma coisa falta a ele. No verso 16 diz que ele se aproximou de Jesus, querendo saber o que poderia fazer de bom para ter a vida eterna. No verso 20 ele repete, ainda que Jesus responda, e ele diga assim, tá, essa resposta sua, eu tenho tudo isso, tenho obedecido a tudo isso. O que me falta ainda? Ele chega a Jesus insatisfeito consigo, eu preciso fazer alguma coisa de boa para ter a vida eterna. Jesus responde o que ele tem que fazer, ele fala, tá bom, eu ainda preciso, o que me falta ainda para ter a vida eterna? A sua insatisfação domina a sua vida. No verso 21, Jesus propõe a ele fazer uma escolha entre os tesouros nos céus ou o tesouro na terra, entre manter-se com os seus recursos ou seguir a Jesus. E no verso 22, finalmente, esse homem é confrontado com a possibilidade de escolher entre seguir a Jesus e continuar com as suas riquezas. Verso 22 diz que ele toma a sua decisão, ele é responsável, ele é livre e decide afastar-se
triste, porque foi incapaz de deixar as suas riquezas. C.S. Lewis falava sobre uma teoria humanitária do castigo, da importância que o castigo tem na nossa vida. A modernidade, segundo ele, tem substituído esse conceito de justa retribuição pelos interesses humanistas, ou humanitários, perdão. O criminoso precisa de reforma e não de punição, e a sociedade precisa de freios e não de correção. Remove o conceito de merecimento. Eu já contei para os irmãos que eu fui um menino levado. Então eu tomei algumas surras, algumas palmadas, porque eu mereci. Não era desobediente, mas era levado. Não falei que não era para subir no muro, não era para subir no telhado. Quebrou a telha. Agora apanha, não é porque desobedeceu. E isso foi tirado, porque agora, eu já falei que eu acho que, deixa eu fazer as contas aqui, há uns 50 anos eu seria diagnosticado como TDAH, né? Aquela criança superativa que não para. É a sorte que a gente tinha árvore para subir, ter rua sem asfalto para correr, tinha um monte de coisa para gastar energia. Mas essa falta desse conceito de merecimento, porque o merecimento é o único elo de ligação entre o castigo e a justiça. Se você não tiver essa régua, é somente na base do merecimento ou na falta dele que uma sentença pode ser justa ou injusta. O que é justo e o que é injusto tem que ser se você mereceu. E o ser humano tem vivido isso por causa da sua responsabilidade. Você recebeu responsabilidades e não mereceu isso. Você merece o castigo porque você desobedeceu. Adão e Eva receberam o castigo porque desobedeceram. E isso está intimamente relacionado. Nossas escolhas têm sido merecedoras da ira de Deus. Pensa aquilo que Paulo escreve aos Romanos, quando ele gasta o seu primeiro capítulo dizendo que a sociedade romana que a sociedade romana é libertina, tem se afastado dos caminhos do Senhor. A sociedade humana, de uma maneira geral, tem a sua consciência como juiz. Eles sabem que estão fazendo coisas erradas. E por fim ele fala que a sociedade judaica tem como juiz a própria lei de Deus que recebeu através de Moisés. E por isso todos estão sob o pecado. Todos estão destituídos da glória de Deus e carecem dessa glória de Deus. E Paulo começa a desenvolver então aquele tratado sobre a salvação para falar que as nossas escolhas estamos recebendo o justo merecimento. Aquele homem na cruz, ao lado de Jesus, é um exemplo de alguém que finalmente tem consciência do que fez. Ele recrimina aquele outro ladrão, dizendo assim: olha, nós estamos aqui porque os nossos atos fizeram com que nós merecêssemos isso. Este aqui não fez nada. É essa consciência que precisa chegar ao nosso coração. Essa consciência que aquele jovem precisava ter a respeito das suas escolhas. Eu estou escolhendo as minhas riquezas. Eu estou querendo ganhar o favor de Deus porque eu cumpro coisas, mas não faço de meu Deus, de meu Senhor. Jesus, quando fala a Nicodemos, nós lembramos aqui que ele resume o Evangelho quando diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diz que exatamente esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz, porque as suas obras eram más. E é assim que os homens serão julgados. Você amou a luz? Não. Então você merece as trevas, que você amou mais. E este homem tinha a responsabilidade de tomar uma decisão. E ele tomou a decisão errada. Ele resolveu amar mais as riquezas. Ele amou mais as trevas. E a sua decisão vai receber de Deus uma justa retribuição àquilo que ele merece. Esse homem é um homem que também, terceiro aspecto, vive nessa culpa. Por isso que ele no versículo 16 sabe que
não é suficientemente bom para herdar a vida eterna. No versículo 20, ele repete isso, e é nesse diálogo com o jovem que Jesus pega esse sentimento de insatisfação consigo mesmo, para mostrar que falta alguma coisa. Jesus sabia que faltava alguma coisa para aquele jovem. Primeiro, porque ele precisa mostrar para aquele jovem que Deus é bom, ou o padrão de santidade, como nós dissemos. Segundo, que os atos daquele jovem, os atos de obediência daquele jovem, não são o padrão para permitir que alguém entre na vida eterna. Jesus precisa mostrar a ele que não é a respeito de atos, mas de coração que Jesus está falando. Os ídolos do coração, riquezas, autojustificação, e a maior comprovação de que lhe faltava alguma coisa para entrar na vida eterna é exatamente a sua escolha. A vida eterna é tão importante, por que você abriu mão dela? Por que quando Jesus fez a proposta, ele se afastou entristecido? Existem pessoas que têm uma culpa, ou carregam uma culpa em si, que a gente pode chamar de apenas uma consciência pesada. Talvez Judas seja o maior exemplo. É aquele que tem remorso do que fez com Jesus, não arrependimento. O remorso de Judas não o levou à cruz, não o levou a Deus, não o levou a pedir perdão, levou a resolver a sua questão da sua maneira. E tem muita gente que tem muitos sentimentos de culpa, carregam sentimentos de culpas com coisas que fizeram no passado, com pessoas que prejudicaram, e não conseguem caminhar para frente, porque tentam eles mesmos resolver esse sentimento de culpa. Vou tentar ser um bom homem, vou ser um marido melhor, vou ser uma esposa melhor, vou ser um filho melhor, vou ser de agora em diante uma pessoa mais honesta. Isso não resolve por si só. É bom, seja honesto, seja melhor a cada dia, mas isso por si só não se resolve. Essa é uma falsa culpa que pesa na nossa consciência, mas é algo que é para consigo mesmo. Quando você decide assim, você só resolve nesse âmbito, eu vou, de hoje em diante, resolver isso dessa maneira, eu vou tomar essa atitude, meio coaching, né? Está em você, persevera. Sem ir à cruz, essa culpa continua dominando a nossa vida. A culpa verdadeira, ela é só resolvida, essa culpa que é a ofensa a Deus, por causa da nossa responsabilidade dos nossos atos, daquilo que está no nosso coração, ela só é resolvida quando ela é levada a Deus na cruz do Calvário. A culpa verdadeira é dirigida ao Deus Criador. A nossa ofensa foi a Ele e nós precisamos resolver com Ele. Se você prejudicou alguém, antes de tudo, você ofendeu a Deus, que foi quem criou essa regra, essa lei. E a gente precisa tratar primeiro com Ele, para poder tratar depois nesse nível. Eu lembro de um pastor que falava sobre o batismo da sua filha. Ela chegou para a hora do batismo e ele foi explicar: filha, o que é o batismo agora? O que vai acontecer agora? E ele falou: é muito parecido com um casamento, é uma aliança. E ele disse assim: olha, de agora em diante isso não se trata de atos, de fazer coisas ou deixar de fazer coisas, mas agora você está entrando em aliança com o seu Senhor. Você vai seguir a Jesus. E agora trata-se de você ofender ou não, entristecer ou não, o coração com quem você fez essa aliança. E é essa a ideia que nós precisamos ter. Não se trata apenas de fazer ou não fazer coisas, mas de magoar o coração do nosso Senhor, do nosso Salvador, de Deus. Coisa que aquele jovem não tinha consciência. O quarto aspecto fala sobre a ira de Deus. A cruz foi necessária por causa da ira de Deus. O verso 23 diz que: então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, depois da atitude daquele jovem que estava insatisfeito consigo mesmo, sabia que não era merecedor, não tinha feito o suficiente para merecer a vida eterna. Depois de Jesus oferecer-lhe o caminho para finalmente entrar na vida eterna, ele se afasta triste porque tinha muitas riquezas, tinha um ídolo no seu coração. Jesus diz: olha, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus.
E digo-lhes ainda mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A ira de Deus determina que Deus precisa fazer justiça. Com aquele primeiro casal que pecou e recebeu o castigo pelos seus merecimentos, poderia ser um castigo maior, como eu tenho insistido nisso. Deus podia ter acabado com aquele primeiro casal, criar outro casal e começar novamente a humanidade. Mas Deus decidiu que o pecado não daria a última palavra. E agiu com graça. Vocês não podem resolver o que vocês fizeram. Não adianta roupas feitas de figueira. Não adianta se esconder. Não adianta acusar o outro. Só quem pode resolver o problema de vocês é Deus. E a cruz, o Evangelho, é a solução para este problema que surgiu no Éden. O Evangelho é para resolver aquele problema. Existe um monte de outros problemas que serão resolvidos de outras maneiras no mundo, não pelo Evangelho. Aí a gente vai pegar administração, economia, sociologia, filosofia, vai resolver os problemas. E cabe a nós fazermos isso, fazer o bem, não o mal, como aprendemos hoje. Mas esse problema aqui só se resolve com o Evangelho, com a graça de Deus. E a ira de Deus foi derramada sobre Jesus naquela cruz. Toda a justiça que precisava ser feita foi realizada ali. E é interessante que quando Deus fala sobre isso, a ira de Deus, a gente fala sobre ira, pastor, que coisa chata, né? Nós não estamos falando de ira de um Deus que perde a compostura, de um Deus que perdeu o controle das coisas. Mas a ira de Deus é o exercício da sua justiça. Hoje nós vimos muito sobre vingança, e lembrando assim que a nossa vingança, quando eu quero me vingar de alguém, eu sempre erro a mão. Tá? Se deixar na minha e na sua mão, você vai errar a mão, porque não vai ser justo. Alguém me prejudicou 70, eu vou lá 75, 80. Nunca é justo. Só quem pode exercitar essa vingança, retribuir, como Paulo fala lá em Romanos 12, é Deus. Por isso que ele diz: minha é a vingança, eu retribuirei, eu sei qual é a justa medida, porque Ele, só Ele é bom. Ele é o padrão da perfeição. Então Ele sabe o que fazer. Por isso que é melhor, entrego para o Senhor, porque se deixar na minha mão, vai sair besteira. Não vai sair a coisa certa. A ira de Deus é esse exercício da sua justiça, é a justa retribuição de acordo com o merecimento. Alguém, em certa ocasião, me perguntou: pastor, como é que eu vou entrar nos céus, sabendo que meu filho não aceitou Jesus, que minha mãe não aceitou Jesus, que não vou encontrar lá um parente querido, um amigo que eu preguei o Evangelho? Como é que vai ser a minha consciência lá? Eu nos céus e triste, porque não encontrei aquela pessoa querida. Um dia nossa mente vai ser liberta de todo pecado, de tudo que o pecado trouxe para nós. E nós finalmente, como diz Paulo, vamos enxergar como Ele nos vê. E vamos conseguir enxergar que se alguém não está lá, é porque mereceu não estar lá. Esse jovem rico, esse jovem que parece que era cumpridor de todos os seus deveres, de todas as regras religiosas, no fundo, não era merecedor da vida eterna. Talvez a gente olhasse assim e falasse: nossa, coitado, Jesus devia colocá-lo como um dos 12 apóstolos, por causa da postura dele. E Jesus acaba insistindo para mostrar para ele que o seu coração não era puro diante de Deus. E sabe, eu imagino que você e eu cheguemos à conclusão: olha, já que Jesus ofertou, e ele foi embora triste porque tinha muitas riquezas, ele não mereceu a vida eterna. Um dia, você e eu vamos chegar lá no céu: não encontrei fulano, e nós vamos compreender porque ele não está nos céus. E vamos glorificar a Deus sem sofrimento, porque vamos ser capazes de enxergar e de sentir como Deus sente e vê. Mesmo essa luta. E se você tem isso no seu coração, meu irmão,
mais você deve dobrar os joelhos, mais você deve insistir em oração, mais você deve pedir a Deus pela conversão dessa pessoa, para que não chegue nos céus e a gente não tenha a presença dele. E olha como é a ira de Deus, o exercício da sua justiça. Alguns estudiosos comentam, né, isso é uma coisa mais moderna, que Jesus está aqui falando, dando um dito popular, tá? Era um ditado comum naquela época, naquela região, e que, na realidade, era que um elefante não pode passar no fundo de uma agulha. O ditado popular é esse. Mas Jesus contextualizou, porque o maior animal que eles podiam enxergar, que eles conheciam naquela região, era um camelo. E um camelo, eu estava vendo aqui, 2 metros de altura, 1, 2, 3 metros e 45 de comprimento e 600 quilos, um pouco mais, um pouco menos. Um animal desse porte é impossível passar no fundo de uma agulha. Como é impossível que alguém que tenha outro Senhor no seu coração entre nos céus. Não importa se é riqueza, se é um filho, se são seus planos, se é uma imagem de escultura, seja lá o que for. Se você não colocar o seu coração plenamente em Jesus, plenamente, será impossível entrar nos céus. Não importa quantas boas obras você faça, não importa o quão a sua vida esteja de acordo com a vontade de Deus, porque o que foi necessário foi a cruz de Jesus. E é na cruz que nós colocamos tudo o que nós temos, todas as nossas fraquezas, todas as nossas limitações. A cruz é a solução para o problema que surgiu no Éden. E, meus irmãos, desde aquele momento, o coração de Deus estava voltado para a cruz. Vocês pecaram e olha a consequência do pecado de vocês. Vocês vão trabalhar, vão ter calos nas mãos, você vai ter dor na gravidez. Mas o descendente dessa mulher vai esmagar a cabeça dessa serpente. E daquele instante em diante, Deus trabalhou e dirigiu a história para que chegássemos na cruz do Calvário. O coração da cruz é o coração que quer resolver esse problema nosso com Deus. Eu espero que você não seja enganado, imaginando que sem a cruz pode-se chegar a Deus. Veja que Jesus disse isso: você precisa me seguir. Você precisa fazer de mim o seu Salvador, de mim o seu Senhor. Da cruz que eu carreguei e daquilo que eu fiz na cruz, do pecado que eu carreguei naquela cruz, essa é a solução. O coração de Jesus estava na cruz. Por isso ele veio ao mundo, por isso ele se entregou. Por isso ele venceu o poder do inimigo. Arrebentou as correntes que nos prendiam. Eu quero convidar você a colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Você vai orar nesse instante. Eu quero convidar você. Talvez você esteja ainda determinado a confiar nas suas ações, nas suas justiças, no bom homem e na boa mulher que você é. Que você é. Ninguém está dizendo que você não é um bom homem, uma boa mulher. Mas isso não garante a eternidade. Você precisa confiar naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, fecha os teus olhos, fala com Deus. Agradece que o coração de Jesus estava na cruz, que Ele caminhou voluntariamente para receber sobre o seu corpo o castigo que nos traz o perdão.
Pede perdão pelos teus pecados, por esse pecado de ter outros ídolos no seu coração. Recebe o perdão dele. O convida para ser o seu Senhor. Diga a ele que você quer segui-lo por toda a sua vida. Se você entende que Deus falou com você nessa noite, que o Espírito Santo está tocando no seu coração, que já faz tempo que você precisa tomar uma decisão ao lado de Cristo, faz uma oração, repete aquilo que eu vou falar agora nesta oração. Diz assim a Ele: Senhor Jesus, eu reconheço que não sou merecedor da vida eterna. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu quero o Senhor como meu Salvador. Me recebe no teu reino, como teu discípulo, como teu seguidor. Em nome de Jesus. Amém.